No vídeo anterior, a gente acompanhou a história de Dariel, um assistente que havia sido expulso do exército do Lorde Demônio e começou a viver sua vida em uma vila pacata. Depois de descobrir que era um humano overpower, ele virou um aventureiro, então começou a lidar com os inúmeros conflitos que foram surgindo durante os dias. Salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, Thiago aqui trazendo hoje pra vocês a parte 2 de Caio Sareta. Lembrando que se curtiu o recap, deixa aquele like maroto pra fortalecer que ajuda demais, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro recap. Nesse episódio, vemos Bash Barza sendo vangloriado por um periquito. Enquanto isso acontecia, Zebiantes entrou na sala e, curiosa com o dispositivo gigante que estava no meio dela, perguntou o que seria isso. Com um ar superior e meio arrogante, Bash Barza conta que esse dispositivo é um tipo de arma que serve para combinar vários elementos mágicos, e então soltar uma magia centenas de vezes mais forte. No entanto, ela precisa de muito mitril para funcionar, e Zebiantes aproveita para dizer que a mina de mitril tinha sido tomada pelos humanos. Além disso, ela fala para ele que ele foi convocado pelo Grande Lorde Demônio. Mais tarde, Bash Barza de joelhos ouve todo o sermão do Lorde Demônio, por ele ter feito pedidos absurdos para os Knockers, como exigir 4 vezes mais mitril e no final das contas ter perdido a mina para os humanos. Como forma de castigo, o Lorde Demônio fez com que Bash Barza pedisse desculpas de joelhos para ele, já que o ego desse cara é enorme. Com muito esforço, Bash Barza pediu desculpas, e enquanto isso acontecia, o Lorde Demônio aproveitou para relembrar o quão bom e útil era o Dariel. Mudando a cena para Vila Lux, vemos Malika e Dariel conversando embaixo de uma árvore, sobre como a Vila Lux voltou a ter vida, graças ao Dariel. Malika começou a dar umas indiretas pra cima do Dariel, dizendo que ela gostaria de poder mostrar o filho deles a todos, e que ela daria atenção ao seu marido, mesmo tendo um filho. Dariel, com uma cara inesperada, não sabia por que ela estava falando algo assim pra ele, e nisso, quando ela estava prestes a falar pra ele se casar com ela, começou a rolar uma briga e Dariel foi lá resolver. Gashta estava tretando com Fitobitan, o líder dos aventureiros da cidade de Campbell, por conta dele estar falando que todos os aventureiros do interior eram uma farsa e coisas do gênero. Quando Dariel falou que era o outro aventureiro e mostrou que era Rank D, Fitobitan começou a menosprezar e dar um sorriso sarcástico, dizendo que era para voltar a fazer suas tarefas pequenas. Mal conheço e já tenho raiva pacas desse maluco. Nessa hora, Dariel diz que a cobrona gigante que tinha escapado para perto da Vila Lux foi por culpa dele, já que quem estava encarregado de lidar com ela era o grupo da cidade de Campbell. Gashta aproveitou para botar moral e dizer que quem matou a cobrona sozinho foi o Dariel. Todos então começaram a elogiar o Dariel e dizendo que ele tinha que ser um aventureiro rank A. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos bebiam e comiam, Gashta comentou com a Malika que o Fitobitan estava insultando um monte o Dariel, e num piscar de olhos, ela ativa seu instinto assassino, dizendo que iria matá-lo por ter insultado seu precioso Dariel. Nisso, a Malika deixou escapar que não podia perdoar alguém que tratasse mal seu marido, ou no caso, seu futuro marido. Toda envergonhada, ela saiu correndo para a cozinha, enquanto o mestre da guilda baixou sua cabeça dizendo para ele cuidar bem da sua filha. Olha o mal entendido como vem. Pelo menos já tem a permissão do velho, né? No outro dia, vemos Dariel conversando com Bestofredo, um superior da guilda central que precisava negociar com os Knockers. Ele disse que até tentou convencer eles, mas os Knockers estavam muito cautelosos com ele, e por isso as negociações não foram para frente. Por isso, ele foi em busca da ajuda do Dariel, já que os Knockers apenas escutavam ele. Dariel concordou em ajudar, já que viu que o Bestofredo parecia boa pessoa e também precisava da colaboração dos Knockers. Dentro da mina, Dariel pediu ajuda deles, e instantaneamente os Knockers aceitaram ouvir o Bestofredo. O cara ficou literalmente de boca aberta por ter convencido os Knockers com apenas uma frase. Saindo da mina, Dariel ouviu uma mensagem de alguns subordinados dos demônios, dizendo que o Lorde Demônio tinha perdoado os Knockers, e por isso eles deveriam voltar para ele. Correndo o mais rápido que podia, Dariel foi até o lugar e percebeu que quem estava lá era seu antigo colega de trabalho, o Rizeto. Em um pulo, Rizeto vai e dá um abraço no Dariel, dizendo que estava super preocupado por ele ter sumido, e que estava uma bagunça depois que ele saiu do exército do Lorde Demônio. O coitado do Rizeto até tentou levar o Dariel à força, mas não esperava que ele estivesse totalmente bufado agora e cortasse seu feitiço com 2 espadadas.
No entanto, Dariel pergunta se eles não estariam a fim de um contrato sobre comprar Mithril. Mais tarde, naquela noite, enquanto Dariel usava seu discurso no Jutsu para convencer o Bestofredo sobre a venda de Mithril para os demônios, o malo do Fitobitan foi se intrometer onde não devia, dizendo que não concordava e quase metendo a espadada no Rizeto. Obviamente, Dariel parou ele, e o Bestofredo foi e botou o Fitobitan em seu devido lugar, já que ele não tinha que dar suas opiniões em assuntos políticos. No final das contas, tudo deu certo, e combinaram que venderiam o Mithril para os demônios por 4 vezes o valor do mercado. No próximo dia, vemos Dariel indo fazer um trabalho que o Bestofredo tinha pedido para ele, que era arrumar uma oficina de Mithril que essa vila usava antigamente. Chegando lá, ele se encontrou com o Fitobitan, que sendo o idiota que é, usou seu rank mais alto como forma de obrigar que Dariel não fizesse nada, e então não pudesse concluir o que o Bestofredo tinha pedido. Enquanto Dariel conversava com o mestre da guilda a respeito disso, Malika veio correndo em busca da ajuda dele, porque um velho tarado tinha pegado no seu peito. Dariel na hora desejou que o velho morresse 10.000 vezes. Dariel então foi ver qual que era do velho, e acabou descobrindo que na verdade ele era um ferreiro de Mithril, chamado de Smith. Dentro da casa do mestre da guilda, todos desconfiavam que Smith de fato era um ferreiro, já que nunca tinham ouvido falar nele, e seu nome era comum demais que até parecia fake. O velho pistola botou a carta na mesa e disse que tinha vindo a pedido da guilda central, e que eram para ir logo para a ferraria. Dariel até disse que gostaria, mas não ia dar, já que a ferraria estava em posse da cidade de Campbell no momento. Smith disse para deixar disso, e que ele mostraria suas incríveis habilidades de negociação. Mudando a cena para a ferraria, vemos o velho se agarrando no Fitobitan, implorando que ele deixasse ele trabalhar com Mithril antes que caísse morto. Fitobitan, sob pressão, acabou deixando então que ele trabalhasse lá. Dentro da ferraria, enquanto Smith se esfregava nos minérios de Mithril, ele começou a demonstrar passo a passo sua verdadeira habilidade na criação de armas usando os minérios. Assim que ele terminou de fabricar a espadona, ele deu pro Dariel testar ela. Em uma única espadada, Dariel derrubou uma árvore gigantesca, como se não fosse nada. Vendo isso, Fitobitan corre para pedir desculpas por ter sido rude, e diz que gostaria que o Smith fosse seu mestre. Obviamente, o Smith recusou, já que claramente viu que o Fitobitan não passava de um interesseiro de uma figa. Enquanto Smith e Dariel andavam e conversavam, o velho começou a contar seu sonho, que é um dia poder usar o Mithril para fazer uma arma que jamais foi vista antes. E por isso, ele pede a colaboração do Dariel. Smith, que não é bobo nem nada, na hora que estava na ferraria do Fitobitan, acabou pegando um punhado de Mithril e aproveitou para pedir que seu ajudante fizesse uma oficina para ele no armazém da guilda. Dariel ficou surpreso pela velocidade com que ele fez todas essas coisas, então pediu para o Rizeto que acendesse a fornalha para o velho, já que ela só podia ser acesa utilizando magia. Rizeto ficou meio preocupado, porque pensou que Smith poderia produzir em massa armas para os humanos, mas rapidamente o velho disse que jamais faria isso. Ele só queria realizar o seu sonho de fazer a arma jamais vista, e como gratidão, ela seria feita especialmente para o Dariel. Rizeto concordou em ajudar, então Smith pediu que o Dariel fosse pegar um pouco de bebida para ele, já que um bom ferreiro precisa tomar uns goles antes de fazer uma boa arma. Enquanto Dariel ia em busca da bebida, ele foi parado por Fitobitan, que do nada começou a sugerir que eles unissem forças, porque a guilda central estava tentando roubar todo o Mithril deles. Dariel, por amor a todas as coisas que ele encontrou na vila, quanto por todas as coisas que o Fitobitan já havia falado, friamente rejeita a oferta, e diz que se fosse para Vila Lux ser engolida por alguma outra, que fosse pela que tivesse honra. Fitobitan, nada feliz com a resposta, taca sua luva no Dariel e pede que ele a juntasse. Dariel acabou fazendo isso, e mais tarde foi descobrir que isso era usado como um sinal de duelo. Enquanto todos do vilarejo pensavam em priorizar a vida do Dariel em vez da mina, Dariel interrompe todos e diz que irá para o duelo, mas estava agradecido por estarem tão preocupados com ele. Dariel passou o restante do dia até tarde da noite se preparando e treinando para o duelo que aconteceria na tarde seguinte. Malika interrompeu um pouco seu treino para levar um pouco de chá para ele, e toda preocupada, pediu que ele voltasse vivo para o jantar de amanhã, que seria a comida favorita dele, um baita cozido. Tenho minhas dúvidas se essa é realmente a comida preferida dele, Malika, mas tudo bem. Chegou a hora do duelo. Enquanto Fitobitan menosprezava o Dariel por estar usando uma faca e dizendo que até esperaria ele buscar uma arma de verdade, a ombreira do Fitobitan foi completamente destruída em um piscar de olhos.
Perplexo por não saber o que tinha acontecido, Fitobitan saiu correndo para cima do Dariel, tentando acertar ele com sua espada, mas ele mal conseguia chegar perto, já que a arma do Dariel mudava de forma, graças ao domínio das 4 auras que ele tem. Nessa hora, o Dariel esmigalhou tanto a espada quanto o escudo de Fitobitan, e prestes ao mestre da guilda dizer que não tinha mais como Fitobitan lutar, um de seus parceiros jogou uma espadona de 2 mãos para ele tentar derrubar o Dariel. No final das contas, não adiantou de nada, porque Dariel transformou sua arma em um chicote e simplesmente aniquilou o Fitobitan por completo. Mais tarde, vemos o Besto Fredo implorando desculpas ao Dariel pelas atitudes do Fitobitan e que ele teria uma punição adequada na capital. Dariel disse que estava tudo bem e apenas queria que o Fitobitan reconstruísse as casas que haviam quebrado durante a batalha, já que os dois estavam lutando apenas por achar o que seria melhor para sua cidade e seus amigos. Besto Fredo agradece ao Dariel, e enquanto a Malika trazia um pouco de chá para eles, ele oferece que Dariel fosse trabalhar na guilda central. Cortando a cena para a sauna, vemos o Dariel perdido em seus pensamentos, já que tinha recebido essa oferta que qualquer um agradeceria, e que ele poderia aprender muito mais indo para lá. De repente, alguém entrou na sauna também, e o Dariel, achando que era o Gashta, tenta empurrar ele para longe, mas acaba sentindo algo extremamente macio. Foi aí que ele percebeu que na verdade era a Malika. E onde que ele estava pegando? Vixe. Enquanto ele pensava que precisava de todas as formas implorar por perdão, já que ele achava que a morte o esperava depois desse incidente, ele pensou em tirar a mão. Mas ele estava tendo nesse exato momento a síndrome da mão hesitante, que decidia entre a sua vida ou a coisa macia que ele apertava. Bom, vejo que você é um homem de cultura, Dariel. Malika então chamou o Dariel, e ele, achando que sua vida acabaria, começou a ser questionado pela Malika se ele realmente iria para a guilda central. Ela comentou que decidiu ficar o máximo de tempo possível com ele, já que ela tinha imaginado que talvez um dia isso aconteceria. Enquanto ela tentava esconder toda sua tristeza incentivando o Dariel, ele se lembra que ela tem essa mania de colocar os sentimentos dos outros acima dos seus, e começa a explicar que ele iria recusar a oferta. Afinal, foi graças a ela que ele teve uma nova chance em sua vida, já que ele estava sem rumo e, além do mais, ele disse que não conseguiria viver mais sem o cozido dela. Nessa hora, Malika começou a chorar de alívio, porque ia conseguir ficar junto do Dariel por mais tempo, e sem perder tempo, o Dariel vai lá e tasca um beijão nela. Sim, ele beijou, mas por algum raio de motivo censuraram essa cena, então toma aí a cena do mangá pra vocês. Mudando a cena para o castelo do Lorde Demônio, a gente vê Grambarza, o pai de Bash Barza e tutor do Dariel, treinando um pouco com sua magia como forma de reabilitação, já que ele tinha sofrido um ferimento grave graças ao grande herói. Convidando Bash Barza para que entrasse, na mesa de jantar o Grambarza começa a fazer perguntas típicas de um pai preocupado com seu filho, querendo saber como que estavam as coisas, se estava tudo bem no trabalho e, o mais importante, se ele estava ouvindo o que o Dariel estava falando. Bash Barza, tentando esconder o fato de que ele tinha demitido o Dariel, disse que estava tudo bem e que não era pro coroa se preocupar. Para a infelicidade dele, mas para a felicidade de muitos, Grambarza já estava ciente de todas as coisas que seu filho burro tinha feito, então além de meter a mesa com toda a força na cabeça dele, aproveitou para dar um socão tão forte que atravessou ele para o outro lado do castelo. Grambarza disse que vários demônios foram pedir para ele que desse um jeito no seu filho, e que a única forma dele continuar sendo um dos 4 generais seria chamar o Dariel de volta e implorar por perdão. Obviamente, Bash Barza recusou, dizendo que mostraria que é digno de ser filho de Grambarza, o mais forte de toda a história, e não precisaria do lixo do Dariel para fazer qualquer coisa. Mudando a cena para o outro dia, vemos a mãe da Malika comentando que é raro que sua filha dormisse até tarde. Quando ela foi checar se estava tudo bem, ela meio que se depara com o motivo e diz que eles se davam muito bem mesmo. Descendo as escadas, a gente consegue perceber que tanto o Dariel quanto a Malika estão só o pó. Até parece que mal dormiram à noite, né? Por que será? Seu dia começou um tanto quanto complicado, já que ele estava preocupado que tanto a mãe quanto o pai da Malika tinham descoberto algo. Enquanto o Dariel ajudava a mãe da Malika com as roupas, ela sussurra no seu ouvido dizendo que esperava que ele continuasse se dando bem com sua filha. Claramente ela sabe de algo, né, meu caro? Nessa hora, o pai da Malika chega atrás do Dariel com um machadão nas costas, dizendo que eles precisavam ter uma conversa séria. Ih, rapaz, deu ruim. Só corre.
Dentro da guilda, enquanto Dariel falava que coisas macias eram incríveis, o pai da Malika começa a explicar que tanto ele quanto sua esposa estavam ficando velhos demais. Por isso, ele gostaria que o Dariel se tornasse o líder da vila. Dariel comentou que isso seria responsabilidade demais para ele, e o mestre disse que está tudo bem, já que no começo é assim mesmo para todos, mas é assim que as pessoas evoluem. O mestre diz que vai ficar triste em sair do seu cargo, mas ficaria feliz e aliviado se quem tomasse o lugar dele fosse o Dariel. Dariel, pensando sobre responsabilidades, aceitou a oferta, porém antes disso, aproveitou o embalo para pedir a permissão do velho para casar com a Malika, dizendo que faria de tudo para que ela fosse feliz. Ele disse que tudo bem, então Dariel vai até a Malika e pergunta se ela gostaria de casar com ele. Sem pensar muito, Malika toda feliz aceita com carinho a proposta. Enquanto Dariel dizia que os dois seriam felizes juntos, ela já manda na lata que não seriam apenas os dois, mas os três. Oi? Mas já? Um ano se passou, Dariel e a Malika se casaram, e ele acabou se tornando o novo líder da vila. Graças ao processamento de Mithril, a vila cresceu bastante e em frente à lápide do ferreiro Smith, Dariel agradece por todos os ensinamentos de seu mestre. Voltando à guilda, vemos Malika segurando seu filho Gran, que teve seu nome inspirado na pessoa que o Dariel amava como se fosse seu próprio pai. Do nada, Gashta chegou arrombando tudo, dizendo que tinham problemas porque o grande herói tinha chegado na vila. Dariel, meio preocupado que o herói reconhecesse ele, botou um pedaço de pano em seu rosto, mas quando percebeu que o grande herói não era mais o mesmo, ele acabou ficando aliviado. A garota, chamada de Lady, se apresenta como sendo a nova grande heroína. Então explica que o antigo herói acabou com ferimentos muito graves depois de ter lutado bravamente contra um demônio, e por isso teve que se aposentar. Dentro da guilda, enquanto o Gran chorava um monte, a Lady entra e chama toda a atenção dele. Ela toda curiosa pergunta se ele era filho do Dariel, então pediu para segurar ele no colo. Enquanto Dariel pensava que jamais imaginaria que seu filho seria segurado pela grande heroína, o Gran começou a brincar com seus dotes, e Dariel, sem dúvidas, percebeu que ele era de fato seu filho. Realmente, tal pai tal filho, né? Curtiu o recap? Então faz a boa e se inscreve no canal que a gente tá quase batendo a meta de 1000 inscritos e isso vai me ajudar muito. Quer uma parte 3 desse anime? Comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Fui!